Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada da Fração L. Desta vez estamos num espaço totalmente novo, com equipamento também totalmente diferente. Isto porque a Lousada acabou por vender o outro espaço onde estávamos e agora temos de arranjar soluções um bocadinho para nos movimentar. De qualquer forma, esperemos que esta segunda temporada nos traga algo de novo para nós e também para as pessoas que nos assistem. E começamos já com o primeiro convidado que muita gente acaba por conhecer aqui da zona de Lousada. Ele é formado em Psicologia Clínica. Neste momento toda a gente o conhece como político, não é? Estamos a falar do Sr. Nelson Oliveira. Bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E nesta primeira fase, aquilo que eu gostaria de perguntar ou pedir é, fala-nos um bocadinho do Nelson Oliveira, que nós não conhecemos, além do político, a pessoa. Bem, muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que estou aqui. Essa pergunta é sempre uma pergunta difícil, uma pessoa vinha preparada para tudo menos para isso. Não é? Geralmente uma pessoa está preparada para falar daquilo que nós fazemos diariamente, ainda para mais da zona de conforto. Na função que exercemos. O que eu posso dizer é que sou nascido e criado aqui em Lousada, no centro de Lousada, sou natural e residente na freguesia de Cristelos, também aqui no centro. Nasci no Hospital de Lousada, morei aqui num sítio que eu gosto muito, muito pitoresco, que é o Loreto, que é mesmo aqui em cima. Sim. Uma zona que o meu pai nasceu e os 10 irmãos dele, portanto, uma família humilde, grande, pobre, mas ainda assim muito honrada, que me orgulho bastante. A minha mãe não é de cá, é de Friamundo, também uma zona muito próxima e também muito bairrista, sem dúvida, mas que também com 10, 11 anos veio para Lousada e com o meu avô, que também foi uma pessoa conhecida daqui de Lousada, que trabalhava na Pacense, ou seja, na altura era o meio de transporte das pessoas, os autocarros. E o meu avô era quem que fazia a viagem diária de Lousada para o Porto, portanto toda a gente tinha conhecido o Sr. Ângelo da Pacense, que era assim conhecido. Pronto, sou o filho único, portanto, mas confesso que desde sempre nunca tive aquele estigma do filho único, porque sempre tive uma... Até porque com tantos tios, certamente teve muitos sim, primos. Estou só à minha volta, eu tenho 20 e tal primos, ou 30, e para além daqueles segundos primos, e portanto, chegou um ponto que metade de Lousada é da minha família, digamos, quase que, porque as ramificações são muitas, e portanto, obviamente que tive que lutar como os outros, porque também não nasci em berço de ouro, digamos. Claro, e eu aproveitava para lhe perguntar, em termos de percurso profissional, começou com a psicologia, formou-se em Psicologia Clínica, fale-nos um bocadinho do seu percurso até chegar à política. Fiz a licenciatura, tive a felicidade de começar a trabalhar passado 1 ou 2 meses de ter terminado a licenciatura aqui ao lado, ali por cima de uma clínica, por cima do Paládio, portanto, ainda até há bem pouco tempo tinha ali a minha placa. Como profissional liberal, não é? Exerci alguns anos, nesse conceito também depois estive ligado à área da formação profissional, os processos RVCC e ali na antiga Associação Industrial de Lousada, até que pronto, fiz toda essa vertente profissional durante alguns anos, até que surge o convite daqui do Dr. Pedro Machado de integrar as listas para as autárquicas. Se bem que eu já antes, em 2009, tinha feito parte das listas para a Assembleia Municipal, fui eleito, mas obviamente que mantinha a minha atividade profissional normal. Depois daí tive que optar, portanto, depois fui chefe de gabinete dele, até que depois subi a vereador com a saída da doutora Cristina, que entretanto foi para a Assembleia da República. E um jeito muito resumido é um pouco isto, portanto, foram vários anos a trabalhar no setor privado, mas agora estou
pontualmente com este desafio, porque a política não é uma profissão. Nós estamos políticos, não é? exatamente. Não é políticos. A qualquer altura, estamos enquanto o povo quiser. Quando o povo não quiser, temos que agradecer na mesma. Muito obrigado pela oportunidade que me deram, e venham outros fazer melhor, espera-se, claro. do que nós. Portanto, é este o regime democrático que nós vivemos. E que tem que ser assim. E tem que ser assim, com os seus defeitos, com as suas virtudes. E, portanto, já exploramos mais um bocadinho essa parte política, mas confidencializou-me que não foi só isso que fez. Entretanto, esteve aqui ligado ao desporto, ou seja, é o homem dos 7 ofícios. Sim, o desporto, sim. Podemos começar por ter realidade. O meu pai sempre foi um aficionado de desporto, ainda é. Pratica atletismo já há décadas e décadas. Eu não sei, mas provavelmente deve ser uma das pessoas em Lousada com maior número de maratonas, ultramaratonas, e pronto. Eu nunca tive essa veia virada para isso, porque o objetivo dele é muito longínquo e eu gostava de ter uma baliza à frente. E nesse sentido, mas para mim era mais o hóquei. Mas antes disso cheguei a praticar karaté, aqui em Lousada, também com um conjunto até grande de outros lousadenses. Tínhamos até bons resultados, chegamos a ser campeões nacionais, pequeninos, 6, 7 anos. Depois disso, nós chegamos ali a um ponto, eu e outros, que como iniciámos tão cedo no Karaté, evoluímos muito rápido em termos de graduação. E chegámos ali ao cinturão castanho e a seguir era o preto. Quer dizer, nós temos miúdos. Mas já tinha piada, não é? Ali com 10, 11, 12 anos, ou seja, mais ou menos algo assim. E depois surgiu ali quase que um hiato, porque nós tínhamos que ter muito tempo a maturar, não é? Para conseguirmos chegar lá, não é? Porque nós, convenhamos, estávamos a fazer coisas muito básicas para aquilo que seria normal. Pronto, e depois surgiu ali uma oportunidade de jogar hóquei em campo, que é muito conhecido aqui em Lousada. Também o meu pai já foi atleta de hóquei, a minha família toda também jogavam, e assim fui para o hóquei em campo. A história é conhecida de todos, deste desporto aqui em Lousada. Eu digo somos, eu digo somos porque ainda tenho sempre ali uma veia na equipa, mas fomos campeões nacionais múltiplas vezes, jogamos campeonatos da Europa, seleções nacionais. Há pessoas, e houve, muito melhores que eu no hóquei, portanto, mas ainda assim dei o meu contributo, fui capitão de equipa durante também muitos anos. Isso é sempre um orgulho, não só conquistar títulos com a camisola da Associação Esportiva Lousada, que foi o caso, mas também ir fora de portas e levar um bocadinho o nome de Lousada dentro da nossa, obviamente, da nossa escala. Toda a gente sabe que o futebol é o que é o desporto rei. Nós aqui em Lousada temos outro tipo de tradições, temos o rally, temos o desporto automóvel, digamos, que é o desporto mais... É a paixão dos lousadenses. A paixão dos lousadenses. O hóquei em campo, obviamente, numa escala muito menor, até porque a importância mundial, neste caso nacional do hóquei, é diferente, apesar de que a nível mundial é dos desportos mais praticados no mundo inteiro, com o maior número de praticantes. Olha, é algo que eu não sabia. Nomeadamente os países anglo-saxónicos. Se calhar a massa adepta acaba por ser menor, ou nem por isso. Sim, mas eu estou a dizer o número de praticantes, porque é na Índia, Paquistão, China, mesmo na Europa Central, Alemanha, Holanda, como está inserido no desporto escolar, é amplamente jogado. Aliás, é um desporto olímpico que eu julgo que já teve campeões olímpicos de todos os continentes. Não deve haver muito mais desportos coletivos com esta multiplicidade, porque a Austrália já foi campeã olímpica, Índia, Paquistão, Argentina, Alemanha e Holanda também uma série de vezes, e também uma outra seleção africana, provavelmente também já terá sido, femininos, masculinos, África do Sul, julgo eu. E portanto houve essa questão que eleva também o nome do hóquei. Joguei
há 20 e tal anos. Ok, ainda joguei muito tempo. Acho que encostei o stick na altura certa para dar a vez a outros e o futuro continua a ser risonho para Lousada, para a modalidade, que cada vez tem mais atletas. Neste momento, a parte do desporto e política, acha que se acabam por complementar um bocadinho no seu percurso político, aquilo que desempenhou na parte do desporto? Sim, porque eu nunca tive pelo desporto, portanto estou à vontade para falar. Há sempre uma ligação maior entre a política e o desporto, porque até no dia-a-dia isto se complementa, porque a política pressupõe a procura do bem-estar das pessoas, satisfazer as suas necessidades. O desporto também é isso. Exato. Inerentemente, porque a pessoa faz desporto para procurar o seu bem-estar físico, psicológico ou o que seja, em termos de saúde, porque a pessoa até pode não gostar muito. Mas se o médico exigir que é bom para melhorar a sua saúde, aquelas pessoas geralmente que nunca têm tempo para nada, mas depois arranjam. Exatamente. E nós na política também dizemos, nós nunca temos tempo para nada, mas temos que o arranjar. Eu por mim falo, deixei o walking, mas continuo a fazer ginásio, faço crossfit, tento fazer na hora de almoço, penalizo um bocadinho ali a hora de almoço para poder fazer quando tenho tempo isso, porque depois ao final da tarde é impossível para mim, noite. Claro. E esta ligação é sempre comum. Então nós também temos um executivo que o professor António Augusto também é atleta, que já precisamente faz 2 anos. Olha, está de parabéns. Parabéns. E também tem muitos milhares de quilómetros nas pernas também, é mais um aficionado do atletismo e outros esportes. Ele foi desportista durante muitos anos, não é? Ele praticou, acho que começou a praticar tarde atletismo, mas quando depois aquilo é um bichinho que primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Porque eu de vez em quando faço umas provas de atletismo, nomeadamente aqui em Lousada, e até tenho, se calhar, alguma predisposição genética dada, mas é aquela coisa que custa sempre um bocado, porque o objetivo está muito longe, não é? Imaginem aqueles que fazem maratonas, 42 km, não é? Aquilo é um sofrimento atroz, aquilo a partir dos 30 km, meu Deus, aquilo deve ser o caos, não é? Mas é dar muito valor a essas pessoas, exatamente. Sim, de certeza. Bem, na atualidade, e referiu, antes de começarmos aqui o podcast, falamos aqui um bocadinho da altura em que tomou posse e falou ali da pandemia. Eu imagino os desafios associados a essa altura que teve, principalmente quando estava a começar. Tudo novo, digamos. Sim. Foi um desafio gigante. Eu acho que o impacto que da pandemia teve em Lousada foi... Fomos os primeiros a nível nacional, não é? Foi o primeiro concelho, a par de Felgueiras, a ter medidas duras. E eu acho que para a vida vou levar aquele dia, o 8 de março, a passagem de 8 para 9 de março. Lembro perfeitamente, foi um domingo, em que a Ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, salvo erro, ligou ao Sr. Presidente de Câmara. Nós já ouvíamos algumas, já tínhamos conhecimento de algumas burburinho qualquer. Uma pessoa que estaria doente, um hospital Penafiel, depois alguém que ali da zona de Santo Estevão terá ido para uma feira. Aliás, de eu Milão. lembro, mas que o primeiro caso foi alguém de Lousada, não foi? Sim, houve uns casos residuais anteriores, de portugueses que tinham num cruzeiro, depois houve uma suspeita de um médico no São João, ou o quê, pronto. Mas o volume grande foi Lousada Felgueiras, ali na freguesia Santo Estevão e Idens. Foi ali supostamente uma feira que foram para Milão. Exatamente, precisamente os conhecidos nossos, dali de uma fábrica. E o que é certo é que, pronto, nesses dias já era conhecido que já alguma coisa se estava a passar. Nós não fomos apanhados assim tão desprevenidos quanto isso, porque as estruturas de saúde já sabiam que mais cedo, a nível nacional, já sabiam que mais cedo ou mais tarde isto iria acontecer. Nós fizemos reuniões prévias com o ACES, para perceber, olha, quando isto chegar, vamos tentar fazer isto. Só que nós nunca pensávamos que ia começar por Lousada. Toda a gente achava que ia começar por algum sítio, ia chegar a um sítio, se calhar os grandes centros urbanos, ou o que seja. Sim. E eu acho que nunca ninguém imaginou que fosse com este grau de impacto. Sim. Não é?
paralisasse tudo. Sim, porque nós chegamos ao domingo à noite, estávamos em casa, eu confesso que eu até já estava de pijama, mesmo assim, 10h30 da noite, uma coisa qualquer, e recebo um telefonema do Dr. Pedro Machado a dizer: temos que ir para a Câmara porque a Ministra ligou-me e temos que tomar medidas. E continuo a ter esta imagem na cabeça, que foi estarmos ali 4 pessoas, neste caso, e com o Presidente de Câmara, responsável máximo do Conselho, da Proteção Civil, neste caso, até, a dizer: o que é que nós vamos fazer? Porque nós ligávamos a todas as entidades e ninguém nos dava uma única resposta. E o que é que vamos fazer? Não é por uma questão de impreparação, todos nós saberíamos mais ou menos o que fazer e fizemos, mas é como é que ao domingo à noite, às 11h30 ou 11 horas da noite, nós vamos fechar o Conselho, basicamente, fechar o Conselho, para daqui a umas horas. Pois. Os transportes escolares, as pessoas irem para a escola... Até porque as pessoas já tinham preparado no já dia estavam a anterior dormir. rotina, não é? Já estavam a dormir. Sim. Exato, muita gente já estava a dormir. Já estava a dormir. E tentamos ali fazer alguma equiparação com Felgueiras, contactando a Câmara de Felgueiras para que as medidas pudessem ser minimamente comparáveis na sua forma, no seu conteúdo, e também não alarmar a população. Que de uma maneira foi conseguida, de outra maneira não foi. Aquilo, acho que se há momentos na história que futuramente se devem retratar, são estas horas, não é? Sim. E aqui apenas algumas pessoas as viveram verdadeiramente, e nenhum de nós quis ser o herói para ter medidas absurdas e completamente a rasgar com a realidade. Não, tentamos ser sensatos, e acho que na ação política é muito importante ter sensatez. E foi isso que se fez, ligou-se às juntas de freguesia, colaborou-se, todos os organismos foram de uma solidariedade tremenda, não é? Os diretores das escolas, presidentes de instituições, toda a gente, porque também toda a gente estava a perceber que mais cedo ou mais tarde isto ia acontecer, não é? Já sabia notícias dos lockdowns na China, nisto, naquilo, portanto, nós não estávamos aqui de um momento para o outro e caiu uma bomba atómica e nós já não sabemos porque é que isto aconteceu. Agora, caiu foi aqui em Lousada, não é? E nos dias seguintes foram muito difíceis, porque o pior que nós temos enquanto humanos é o medo, a sensação de medo. E convenhamos que com medo nós fazemos tudo para o evitar. Eu acho que o pior nessa altura era a incerteza. Exatamente. Era nós não sabermos exatamente, porque nós podemos ter muito medo de determinada coisa, mas quando nós sabemos de que é que temos medo, claro. Okay, agora a incerteza, eu acho que mas foi... aí é que está, Cristiana, é o medo da incerteza, no fundo é um bocadinho isso, não é? Porque nós temos medo de algo que não sabemos. Nós temos uma situação que se passou nas universidades, que foi na segunda-feira. Pronto, nós começava a ver notícias, tudo, depois os olhos foram postos aqui. Eu na segunda-feira de manhã estava a entrar na Câmara e estava uma televisão espanhola lá à porta. Portanto, mais rápidos que a sempre. Sim, exatamente. Portanto, uma situação que foi muito chata, e aí está o medo do desconhecido, foi nas universidades entrarem pelas salas de aula e dizer: tu és de Lousada, és de Felgueiras? Fora. Sim. Fora. Oi. Fora. Sim, isso aconteceu. Fizeram isto. Sério? Fizeram isto. Sim. Porque... até nas clínicas isso aconteceu. Eu cheguei a ir a Vizela e perguntaram-me de onde é que eu era. Como se houvesse alguma obviamente, sim. nós agora sabendo o que sabemos hoje, fazendo se calhar era tudo exagerado, não é? Não é? Provavelmente era exagerado muitas das coisas, mas nós agora já temos uma vacina, já sabíamos como é que nos defendemos e tal. Naquela altura estavam a morrer pessoas, portanto as pessoas também que não se esqueçam que o Covid e tudo foi tudo um exagero, porque não sei o quê. Não, morreram centenas, morreram lousadenses. Sim. E portanto, quer dizer, não foi uma coisa... Sim. E era a incerteza, era o que é isto, ainda não tinha sido explicado e as pessoas tinham medo, não é? E depois tínhamos uma série de outros episódios que foram fundamentais, porque para além tudo bem, fechamos, certo? Fechamos, mas as pessoas não vão ficar em casa eternamente, as pessoas precisam de ir às compras. É lógico. As pessoas precisam de viver, não é? Claro. O trabalho, como é que era?
toda a máquina do Estado não estava preparada para aquilo que nos aconteceu. E às vezes nós, até em conversa com o Presidente de Câmara de Felgueiras, ainda hoje dizemos que nós andávamos sempre 15 dias à frente do país, porque nós levávamos sempre com a machadada inicial. Quer com os picos, que se bem se lembram, porque aquilo depois em outubro foi terrível. Sim, não é? sim. Aquilo era todos os dias, como eu tinha o pluro da saúde, ainda tenho, os relatórios a chegarem do número de infectados, aquilo nunca mais parava. Ou seja, era sempre encatador para subir, a subir. Maior, não foi? Sim, depois houve ali outros também na altura do junho, do ano seguinte. E nós estávamos a fazer tudo por tudo e não conseguíamos baixar aquilo. Depois as pessoas estão em casa, mas o lixo, aquela questão, o lixo está contaminado ou não, das pessoas que estão doentes. Tudo isto, nós tivemos um conjunto, esses sim, verdadeiramente heróis, que iam às casas, devidamente equipados, e depois havia falta de material, porque depois isto é o medo, as pessoas correm tudo. Era a coisa do papel higiênico, aquela loucura do papel higiênico. A loucura do papel higiênico. As máscaras sociais que toda a gente sociais não, as máscaras normais que limpavam tudo. Disparou porque toda a gente queria ter. E depois ter em nós casa. também tivemos que, enquanto comunidade, de conseguir encontrar outras soluções, porque as pessoas não podiam ficar sem comer, as pessoas não podiam continuar também sem trabalhar, porque isto uma semana ou duas ainda se aguenta. E depois? Sim. As fábricas, depois, nomeadamente aqui o setor têxtil, começou a deixar de ter trabalho. E daí a surgirem aquela questão das máscaras sociais e a adaptação toda. Eu lembro perfeitamente e depois aqui eu só ouvi uma situação boa, é que a partir desse momento toda a gente no governo nos atendeu o telefone à primeira. As atenções estavam todas viradas para aqui, viradas para aqui. e para Felgueiras. E a questão das máscaras sociais foi mesmo este empreendedorismo do pessoal daqui que estavam a fazer uma coisa e começaram a fazer outra. Agora, o que verdadeiramente foi a chave foi nós conseguirmos também certificar aquilo que as pessoas estavam a fazer. Porque também não se pode fazer não se pode fazer panos, digamos, com químicos ou o que quer que seja, para uma função que seria de Estávamos proteção. A curar uma coisa e exatamente. A complicar depois nós aí outra, tivemos, para além do trabalho de saúde inerente e de apoio social às pessoas, havia um trabalho empresarial para ter com a Secretaria de Estado que foi fundamental, porque até a União Europeia tinha a certificação CE, não é? E tinha que se anular isso para, de uma forma muito rápida, começar a produzir e a vender, e o Estado também, que era um comprador, a poder comprar. Tudo isto são coisas que não nos passa pela cabeça a burocracia que é, porque uma marca para ser certificada pela União Europeia, que ele tem um conjunto de testes absurdos, não é? E bem. E era preciso em grande escala. Era preciso para ontem, não é? Pois, é o tempo. E pôr toda a gente a produzir, portanto, isto foi toda a gente a reinventar-se e deixar de fazer camisolas para fazer máscaras. Foi isso. As fábricas têxteis foi tudo. E tudo, outras máquinas, outras fábricas. Lembro-me que uma fábrica da Litro Stosa fazia cabides, investiu milhares e milhares de euros num molde para começar a fazer as viseiras, não é? E isso resultou. E começou a vender para todo o país e mundo, e pronto. Houve situações muito boas, houve situações más, desde logo a perda de vidas, não é? Mas foi um período brutal de união das pessoas, e isso ficará para sempre. Ver, não é? Neste momento, Nelson, até lhe faço a seguinte pergunta: acha que se o país e o mundo todo passasse por algo similar, nós estávamos bem melhores preparados, ou ia acontecer um bocadinho aquilo que algo novo? Eu estou a falar de algo novo, não igual. Como já passamos por um processo, se calhar um bocadinho aterrorizante para muitas pessoas, será que nós conseguimos ter mais calma ou ia ser outra vez a loucura? Eu acho que as pessoas são muito egoístas. E nós somos. As pessoas não estão. Nós também somos. Nós na adversidade, tentamos proteger a nós próprios e aos nossos. Ponto final. Mas o que nos torna também a ser racionais é termos minimamente o espaço para parar e pensar e olhar para o bem do próximo. Nossa volta. E isso tem que ser feito, não é? Até porque,
respondendo ao que disse, eu acho que nós estaríamos sempre preparados, mesmo que não tivéssemos, nós tínhamos que nos preparar. Eu acho que o homem o ser humano é um animal que melhor se adapta a todo e qualquer nós temos uma clima, capacidade de seja adaptação viver no Polo fantástica, Norte ou então viver no deserto do Saara. Portanto, temos que nos adaptar. Nós não fazemos isso diariamente, não é? Nós fazemos isso Não, quando nos vemos obrigados a fazê-lo. Eu faço esta pergunta por um simples sentido. Nós reparamos muito que a sociedade tornou-se um bocadinho mais, na minha opinião, fria. Se calhar a forma de falar, de interagir, acho que houve uma distância maior entre toda a gente. Não sei se foi por esse episódio, se calhar ajudou bastante, mas a verdade é que nos dias de hoje, se calhar aquele laço em que pronto, as pessoas tinham, perdeu-se um bocado, na minha opinião. Sim, eu acho que as pessoas também estão numa fase, a humanidade em si, mas também determinados países, determinadas zonas geográficas. Eu associo um bocadinho à zona temperada, uma maior propensão para algum egoísmo, para alguma revolta com o outro, que ele tem, mas eu também. É um bocadinho isto. Se repararem nas sociedades, por exemplo, escandinavas, é tudo muito mais comunitário. E não podia ser de outra forma. Eles vivem no meio do gelo. Portanto, eles para se safarem têm que se juntar uns aos outros. Portanto, é por isso é que muitas das vezes os sistemas, até políticos, sociais, resultam lá. E eles lutam todos pelo mesmo objetivo e tentam ser corretos para com o Estado, porque o Estado são todos eles. Noutro tipo de situações locais, com outro tipo de dinâmica geográfica até, há muito mais este clima de cada um por si, não é? E há sempre uma diferença, se repararem, interessantes a este nível, que são... mesmo o Canadá, se começarmos a subir, o Alasca, o que seja, nota-se precisamente... Acha que a dificuldade nas pessoas nesse aspecto? Sim, isso sem dúvida. Lá está, e torno-lhe a mesma pergunta, nós passamos por uma dificuldade a um nível mundial também. Sim. Que acabou que se calhar na nossa zona, falo mais por zona de Portugal, que eu vivo mais todos os dias. Eu acho que esses países, caracteristicamente, já têm essa mentalidade, não é? Já têm essa mentalidade. Já falamos naquelas aldeiazinhas do Japão, que são pessoas muito unidas. Eles cultivam aquilo que comem e continuam a fazê-lo até aos dias de hoje. E enquanto noutras realidades as coisas não são assim. É tudo muito mais industrializado. E as pessoas nessa altura, onde tem um aglomerado maior de pessoas, têm mais a tendência de haver a distância. Há um documentário muito interessante. As pessoas não se conhecem, eu costumo ter tempo para ver televisão a partir das 11h30, meia-noite. E quando começam os documentários. Geralmente vejo na Netflix ali alguns documentários. Há um documentário interessante que é qualquer coisa, Zonas Azuis, é assim qualquer coisa. Exatamente. Tem a ver com uma determinada pessoa. A qualidade de vida que ele foi ver vive lá, não é? Onde é que existem e porquê o maior número de pessoas que passaram os 100 anos. Eu vi essa reportagem. E depois é uma coisa interessante, que há determinadas zonas de pequenas localizações, pequenos nichos em que há uma particularidade que por vezes é muito diferente de outros. Pronto. Por exemplo, na Sicília, na Itália, havia lá uma zona também que tinha muita gente autónoma, com mais de 100 anos, que uma das principais razões é que eles não tinham transportes públicos, nem tinham... Não quer dizer que a partir de agora nós deixamos de ter, não é isso, era uma particularidade. Menos poluição, certo, mas é uma particularidade, porquê? Aquilo era uma serra muito alta, era uma coisa, e eles tinham que exercitar o exercício físico, o desporto, digamos, a ter que, as pessoas não estarem a partir dos 60 ou 70 anos sentadas a ver televisão e a fazer só ginástica na mão, não é? Essa reportagem tinha qualquer coisa a ver à procura do teu Ikigai ou qualquer coisa do género, que era o teu propósito de vida. Ao Japão também numa zona, porquê? Porque eles, uma coisa muito interessante, a mobília é toda baixinha. Eles têm que se baixar, têm que ter, exatamente, têm aquela agilidade própria. Portanto, havia zonas que eles nem lares de terceira idade tinham. É uma coisa que desconheciam. O mais normal de tu veres nessas ilhazinhas são pessoas com 95, 97, 100 anos, de bicicleta e a ir trabalhar todos os dias. É isso, é o normal. A comer, cada um tinha a sua horta. Exatamente. A comer o que a terra já vem, não produtos processados, que nós todos... Depois eu achei muito, muito curioso, foi nos
Chile? Não, na Costa Rica. Se viu? Na Costa Rica, Sim. um vaqueiro que lá estava Que a montar a olhávamos para cavalo. ele tinha, tu não lhe davas 80 anos Era. e ele tinha 100 anos. Com o laço, ia tirar Ele tinha às 100 vacas, ia puxá-las e ele parecia que tinha... Olha, subia para o cavalo mais rápido do que o Rafael, sabes? Com os joelhos dele. Era uma coisa brutal, porque há particularidades no mundo que... E o que é que tinha toda a gente, esta gente toda, o que é que tinha estas pessoas todas em comum? O exercício físico, o sentirem-se úteis. Pois. Sentirem-se úteis é ter um objetivo, de acordar e ter um objetivo. E é isso que nós... No fundo é a saúde mental que eles até conservam. em termos societários, nós temos essa obrigação. Eu dou um exemplo aqui em Lousada. A melhor coisa que nós fizemos, eu estou a contar, nem foi comigo, foi há muitos anos atrás, foi a criação dos movimentos séniores. Porque são movimentos mais ou menos informais, mas pelas juntas de freguesia, ou seja, não é uma resposta social da segurança social, é uma resposta criada por nós, em que as associações e PSS têm lá um espaço em que as pessoas podem frequentar alguns dias da semana. Nós vimos que isso tem sido um sucesso brutal, porque as pessoas ganham um objetivo da vida, que é, eu sei que à terça, quinta e sexta, vou ter que ir à junta de freguesia, vou ter que ir à IPSS. E vou lá, eu até posso estar sentado a conversar com a amiga, mas nós depois também desenvolvemos atividades, eles jogam bóssia, depois fazemos visitas temáticas à Mata de Vilar, vai lá o pessoal, os biólogos, também partilhar situações com eles, às vezes há um intercâmbio com as escolas, com as avós e netos, há os dias dos avós, depois fazemos uma série de outras coisas, torneios também de bóssia, mas depois há uma preocupação deles que é, aqui o colega faltou, mas porquê é que faltou? Temos que ligar para perceber, se cada um se mantivesse na sua casa, acabou. Isso não acontecia. Não acontecia Pois essa ligação. era a cair, portanto, eles sentem-se úteis, depois eles até vão participar noutras associações, torna-se... O que nos dizem, e nós sentimos isso na pandemia, que foi outra grande perda que nós tivemos, porque tivemos que fechar os movimentos séniores. E as pessoas ficaram ainda com contacto, as nossas técnicas ligavam para perceber tudo isso. Nós sentíamos a população a decair muito. A solidão fez... Em termos físicos, Sim. que foi brutal. Quando nós voltamos a reabrir, e cognitivos, a reabrir os movimentos séniores, as pessoas que estavam perfeitamente aptas em termos físicos, sofreram uma queda brutal a este nível. E então, em termos cognitivos, foi um Eu acho que até falamos em faixas etárias mais jovens, porque quando o Cristiano há bocado falou no facto da sociedade estar mais fria, mais distante, eu acho que aumentou aqui em termos de ansiedade. Isso atingiu, acho que de uma forma geral, toda a população. Atingiu toda a população e nós, neste momento, a nível nacional e a nível mundial, e também puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha do âmbito profissional, mas também daquilo que nós, profissional de base, mas que nós estamos a fazer. A área da saúde mental tem sido um parente pobre da saúde. E não pode ser, jamais. Tem que ser uma prioridade, desde logo. Até porque não pode haver o estigma de que a pessoa até se esconde como havia antigamente. A pessoa tinha um tipo de perturbação mental, tem que se ficar em casa, esconder e, se possível, não sair à rua. Tem que ser totalmente o contrário. O investimento também nesta área é muito pouco, a nível nacional. E, entretanto, o que nós fizemos em parceria com o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa foi criar uma equipa comunitária de saúde mental. O que é? Foi uma iniciativa até do próprio Centro Hospitalar, que os psiquiatras, um psiquiatra numa altura ligou-me a perguntar se nós estávamos disponíveis para receber uma equipa destas, em que, em vez de o paciente ir ter com o Serviço de Saúde Mental, o Serviço de Saúde Mental vai ter com ele. Tem sido um sucesso brutal. Um sucesso porque nós estamos a identificar muito mais gente do que aquilo que tínhamos. E eu não digo isto com grande felicidade, porque, quer dizer, são pessoas que estão com dificuldades. Mas antigamente elas nem sequer eram sinalizadas. Elas existiam na mesma. Não eram tratadas. Acha que essas pessoas até têm vergonha, grande parte delas, de dar o primeiro passo? Evidente. Ainda há muito essa... Não tenho dúvida nenhuma. Não. Depois, isto que é que surgia em situações mais graves,
situações caóticas, como agressões, violência doméstica, tudo isso, ideação suicida, mesmo a prática do próprio Até suicídio. porque muita gente tinha receio de se querer expor, se calhar, Sim. a sua Sim, identidade. E agora, o que é que nós temos? Temos uma equipa que vai quase que porta a porta dentro dessas pessoas, descaracterizada, portanto, uma situação normalíssima, Claro. fazer o acompanhamento, ver se a pessoa está a tomar medicação. Obviamente que em situações mais graves há sempre o internamento, não é? Claro. Mas o internamento não pode ser a solução, não pode. É a mudança dos hábitos, não é? Não pode ser, porque estas pessoas têm que se relacionar com pessoas que estão bem em termos de saúde mental. É isso. Não é relacionar-se com pessoas que já estão mal. É isso. Então ficam piores. Não é? Porque eu por acaso estagiei há algum tempo no Conde Ferreira, que geralmente a pessoa quando vai, vamos para o Conde Ferreira. E uma das coisas que nós nos estranhámos é que as portas estavam abertas. Cá para fora. E nós, estudantes, novinhos, dizíamos, o pessoal não tem medo que eles fujam. Pois. Não, eles têm, Exato. eles têm medo é que as pessoas entrem lá dentro. Pois. Porque eles não fogem. Porque é um mundo, eles estão habituados àquilo, de anos e anos de internamento, não é? Que um ou outro venha ao café à porta da esquina, mas não sai. A sai zona muito de bem. conforto deles já é sai. lá, não é? Porque já estão. Eles E depois tem pessoas, que isso é que é lamentável, que às vezes tinham uma família, pronto, o Conde Ferreira ali no Porto, mas às vezes tinham uma família em Gondomar, em Valongo, que passavam-se, não é anos, é décadas, sem ir lá vê-los. Pois. Portanto, completamente postos de parte. De Portanto, parte, não é? a saúde mental tem efetivamente que mudar, apostar mais no tratamento em ambulatório. Nunca mudar foi o prisma. vista com muito bons olhos. Podíamos, a sociedade deve normalizar A mais sociedade essa olha patologia sempre e, no fundo, arranjar alternativas, não só o internamento ou até os produtos químicos, mas arranjar alternativas para que se normalizasse mais a saúde mental e olhássemos para ela como... Não estamos bem, nós não estamos sempre bem, não é? Claro. A grande diferença é as pessoas, como disse bem, com quem nós nos relacionamos, porque até podemos sozinhos, mudança de hábitos e começar a praticar exercício, começar a conviver mais socialmente e às vezes sozinhos conseguimos dar ali um bocadinho a volta à situação, não sendo necessário administrar. Uma vez mais, se a químicos, sociedade se relacionar entre si, É isso. se houver algum... É Sentir ali preciso um mais do que espírito de simpatia, é ajuda. preciso de empatia. É. Porque ser simpático às vezes até pode ser um bocado falso, não é? Mas a pessoa se exigir empático alguma também, empatia com totalmente diferente. o outro. E nós temos que resolver problemas diariamente. É difícil dizer não às pessoas, mas nós temos que dizer não. Claro. O que é. Mas também temos que explicar porque é que dizemos não, para sermos justos, não é? Até Porque porque se aquela pessoa dissermos acaba não, por se porque pôr no sim, nosso porque lugar, quer não é? aproximando ou o quê, isso não faz sentido nenhum, quer dizer, não estamos ali a fazer Claro. nada. Mas temos que dizer não, porque a prioridade é outra, ou não, porque a lei é assim, ou não, porque Existe uma a outra pessoa prioridade. tem que perceber o nosso não é? E muitas das vezes para as pessoas aceitarem isto é terrível, porque por vezes nós também temos uma sociedade, e um bocadinho de encontrar aquilo que disse há pouco, que toda a gente acha que tem direitos, mas não tem deveres. Não é? Claro. E convenhamos, se assim fosse, era uma anarquia total. Exato. Não é? Porque isso não é possível, quer dizer, não há Nem mundo... funcionava sequer. Exatamente, não é? Em qualquer atividade profissional, se eu achar que toda a gente tem que me prestar apoio nas minhas necessidades, eu não tenho que fazer nada, nós não duramos muito. Exatamente. Nós não duramos muito. Portanto, é algo que temos que alimentar diariamente, esta compreensão. E essa empatia, não é? Sim. Nelson, como vereador da Câmara de Lousada, há algo ainda, acredito que não haja muita coisa para fazer em prol do Conselho, não é? Digo eu. Mas existem assim projetos que estão neste momento em andamento ou que estão na caixinha para sair, ideias novas? Sim, mal era se não houvesse coisas novas. Isso, Se não portanto, existir. dizíamos, olha, não estamos aqui a fazer estamos aqui a nada, fazer até nada, logo. está tudo, fechamos a porta e siga. Não, pelo contrário, há cada vez mais, o mundo está sempre em constante Evolução alteração. e alteração. O que eu acho é que nós devemos continuar a ter um conselho atrativo para as famílias, nomeadamente famílias jovens. Estamos a conseguir isso, porque
e vocês são da área, percebem, a nível da habitação estamos a ser bastante requisitados. A habitação é um problema para, nomeadamente, jovens. Sim. Nacional e nós nacional, também. portanto, Claro. nós também estamos a tentar Combater. ajudar e a debelar algumas situações. É um problema que não é fácil de resolver, porque, uma vez mais, nós temos que explicar às pessoas porque é que não é fácil. Quer dizer, não se constrói uma casa De um dia para o outro. de um dia para o outro. E não se tem verbas para construir casas de um dia para o outro. Claro. Mesmo que elas hajam, mesmo que... Porque depois, às vezes, as pessoas também pensam que o PRR está para tudo. Há dinheiro para tudo. Mas, Não. E nós vamos devolver muito dinheiro, porque nós, enquanto país, porque provavelmente não conseguiríamos executar tudo, porque se calhar já foi tempo em que havia dinheiro a rodos para tudo e as pessoas inventavam até situações. Não, PRR há para aquilo que foi mapeado. E para isso é preciso que se corresponda a determinados critérios. Isto não é assim. Agora, que na habitação, a nível nacional, para apoiar arrendamento acessível, apoiado ou o que seja, há alguns projetos que nós estamos a fazer, alguns já estão em curso, já estão a decorrer. Depois, e que a nossa principal intenção é apoiar casais jovens. Não quer dizer que sejam exclusivamente, mas será aquelas pessoas... É onde existe a lacuna que neste momento. procuram Sim. a primeira habitação. Exatamente, exatamente. Será essa. E nós estamos com uma iniciativa de utilizar terrenos que já são do município, nas diversas freguesias de Lousada, naquelas que temos, obviamente. Não é preferir a freguesia A ou B, não. Aquelas que nós já temos terrenos e que têm uma capacidade construtiva para. Nós fazemos pequenos núcleos habitacionais. Fugimos certamente à questão do bairro em si, não vamos fazer isso. São pequenos núcleos habitacionais, nós estamos a fazer, por exemplo, 6 habitações em Vilar de Torno e Alentém, vamos fazer agora, iniciar, deve estar para breve, em Boim, em Souzela, em Novegilde, portanto, depois vamos fazer em Meinedo, vamos aos poucos. E depois vamos ter aqui um grande empreendimento aqui em Lousada, ali frente à GNR, com 45 habitações, mas aí feito pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Okay. Nós damos o terreno e eles vão construir. E há muitas outras perspectivas, nomeadamente na freguesia do Torno, na Senhora da Aparecida, que é para conseguirmos também distribuir geograficamente, não vamos concentrar tudo aqui no centro. Claro. Depois, em termos de saúde, acho que a serem concretizados os investimentos que nós já temos mapeados e candidatados no PRR, haverá quase uma revolução nos cuidados de saúde primários, que os centros de saúde precisavam disto. Melhores condições, uma abrangência geográfica diferente, retirar o peso ao centro de saúde de Lousada daqui do centro para, por exemplo, temos previsto construir o centro de saúde do Mesio, na freguesia de Novegilde, ou seja, as pessoas daquela zona, de Novegilde, até de Nespreira, de Casais, dali de Figueiras e Covas, daquela zona, escusam de vir para aqui e tornar este centro de saúde tão requisitado conforme era. Temos é que dar conselhos, mas este também irá sofrer reabilitação. Também Lustosa, Meinedo vai ter um grande aumento. Meinedo já tem um centro de saúde. Já, mas vai ter um grande aumento, nomeadamente para uma UCC, e, portanto, são investimentos interessantes. A nível empresarial, acho que também continua a ser a chave de Lousada. Nós estamos a fazer a zona industrial aqui de Rei, em breve. Também, sim, exatamente, também várias zonas industriais, e até a iniciativa privada, que é outra coisa que nós temos mesmo que continuar a apoiar. A iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento dos concelhos, não pode ser vista, qualquer que seja a orientação política de quem está a ver, como às vezes a única solução ou uma solução que nunca se vai recorrer. Não, as pessoas têm que ser sensatas. Claro. Não é? E dar asas e dar liberdade para que as pessoas avancem. E que no âmbito governamental haja um mínimo de burocracia, não é? Haja uma necessidade que às vezes não é fácil, até para nós que decidimos, nós não somos os donos e senhores.
Nós temos leis para cumprir e muitas vezes que até a nós nos parece que porque é que estamos a pedir isto? Mas nós não controlamos, não somos nós que fazemos as leis. É assim porque tem que ser. Agora, no âmbito da nossa ação, obviamente que temos que deixar que a iniciativa privada role, tendo determinadas regras, obviamente. Claro, cumprindo o regulamento. Cumprindo aquilo que a sociedade também nos exige que defendamos. Claro. Não é? Sim, exatamente. E deixar andar, quanto maior investimento privado vier para a Lousada, seja de que área for, É sempre bom. é sempre bem-vindo, não é? Portanto, às vezes porque é que há tanto isto e não há tanto aquilo? Quer dizer, nós também não mando no senhor A e o senhor B, ou na empresa A e a empresa B, que não pode investir nisto, mas pode investir naquilo. Isso não Eles pode ser. apresentam Agora, os projetos e vocês agora dão a vossa opinião. obviamente, não é? nós também temos que fazer por conseguirmos captar determinado Esse tipo de Nem sempre o investimentos. dizer sim a tudo é bom, não é? Também é preciso. Na também zona saber- industrial, é o crescimento na área, do na área de Conselho. acolhimento empresarial de Caíde, o regulamento, obviamente, que está direcionado para indústrias de ponta, que tragam maior valor acrescentado, melhores salários. Claro. Isso nós podemos inscrever para. Claro. E No fundo é direcionar direcionar para aquilo que motivo. Agora, interessa também ao se a Conselho. empresa é não A é? ou B, isso não sabemos. Sim, não é? sim, sim, sim. É um pouco por aí. E portanto, eu acho que estamos no caminho certo. É necessário sempre mais e melhor. Somos eternamente insatisfeitos, não é? Mas principalmente não vamos prometer o céu. Vale a pena Claro. vender sonhos. As pessoas podiam dizer, isto para bem era termos agora um investimento XPTO nesta área, naquela e naquela. Está bem, mas como é que se paga? Claro. Porque isto é tudo muito bonito, quem está fora ou atrás de um ecrã dizer, nós devíamos ter isto, deveríamos ter aquilo, não sei o quê, mas quanto é que isso custa? E temos dinheiro para, e onde é que se corta? Claro, claro. Este exercício também tem que se... E onde é que Tem vem o que se retorno, fazer não é? aquilo Onde que é fazer? concretizável a Ok. curto, a médio e a longo Exatamente. prazo, não é? E tem que se dosear. Isto é evidente, porque se nós, como fazemos, temos o IMI no mínimo, os impostos municipais todos no mínimo, portanto, nós também temos que saber gerir... Eu acho que os lousadenses podem considerar-se sortudos porque, no fundo, nós temos uma Câmara que é vista aos olhos no país, é a segunda Câmara mais transparente a nível de contas públicas. Sim. E eu vi uma notícia qualquer que o Nelson também teve um prémio qualquer em 2023 sim, foi pela a nova, nível político, não é? foi pela nova School of Business. Sim, está a falar de uma situação de olhar que todos os anos Exatamente, foi um prémio. faz. Eu vi essa notícia Sim, alguns, sim, agora sim. não estou a ver bem onde. Mas nós também recebemos, e um pouco, nós estávamos a falar há pouco, da celeridade dos procedimentos, neste caso no âmbito urbanístico. No urbanístico. Nós fomos granjeados com o primeiro prémio pela nova School of Business, mesmo por causa disso, porque repensámos todo o processo sobre, obviamente, a égide do Sr. Presidente de Câmara, para que as situações fossem mais céleres, não é? mas cumprindo, obviamente, a legislação, e foi algo meritório que toda a equipa municipal, os trabalhadores, estiveram envolvidos nisto, e foi uma melhoria muito interessante que nós conseguimos. Nós temos que pugnar sempre pelo melhor, não é? Claro. Ficar parados à espera que as coisas surjam, ou já fizemos tudo bem até agora, portanto agora não é preciso. Não é preciso. Há muito mais coisas, há muito mais coisas que é necessário. Agora, A seu tempo, não é? a seu tempo, havendo oportunidade, havendo verba, exatamente. Há uma situação que eu quase que digo que o Dr. Pedro Machado tem um bocadinho do conquistador, porque consegue e conseguiu ter a visão de captar para a esfera municipal uma série de investimentos muito importantes. E mesmo que não seja só os investimentos, que já lá vou, ter terrenos para... Porque a iniciativa privada também concorre connosco em determinadas situações, não é? E nós tendo um terreno que metemos aqui atrás, que está comprado, e podem dizer, mas ainda não fizeram lá nada, está bem, mas já temos. E sejamos nós, sejam outros, já foi dado. Aquilo vai ser sempre do povo de Lousada. Não vai ser da pessoa A ou B, que depois está nos seus direitos, não é? Isto é a mesma coisa que muita gente diz, deixaram fazer ali um prédio, não sei o quê, quer dizer, uma pessoa da iniciativa privada
cumpre a legislação e não pode fazer, mas porquê? Se alguém está contra, que cumpre aquele terreno e faça outra coisa. Agora, e deixe estar assim, que assim não é lá que não se destrui de nada. Exatamente, portanto, às vezes, porque fizeram isto, porque fizeram aquilo? Está bem, a pessoa tem os seus direitos, nós estamos num Estado de Direito. E desde que cumpra a regulamentação e a lei, não é há nada possível. a dizer. Então, se nós queremos concorrer com isso, compramos nós. Exatamente. Aquilo que eu tenho... ou então o próprio município, como tem vindo a fazer em locais estratégicos, e estamos continuamente a fazer, atentos, não é? E atentos às a tentar oportunidades. reservar determinadas zonas para que nós futuramente, foi o que fizemos na zona industrial de Caí de Rei, antigamente já dizia, já há muito tempo que era preciso, pois era, mas foi agora que foi possível fazer este tipo de investimento também de uma forma sensata, não é comprar Porque sim. porque não é possível, pelo preço que depois... Sim. Não, há negociações que são dificílimas, não é? Eu acho que neste caso o Sr. Presidente de Câmara é exímio nisso, com muita paciência, mas muito sentido de oportunidade. E depois conseguir outro tipo de investimento. O Centro de Formação Profissional do IFP, que vai existir em Caíde, é uma dessas situações que foi uma grande vitória para Lousada, porque aquilo é um centro de âmbito regional, quase que da Zona Norte, não é? Em que irá ter um grande polo de formação que abrange todas aquelas indústrias que são fundamentais nos dias de hoje, a serralharia, a pestelaria, a eletricidade, o que seja, e com a certificação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, em que por dia podem passar ali milhares de pessoas, e inserida numa zona industrial, que já está em desenvolvimento, com a autoestrada logo ali ao lado, é mesmo do outro lado da estrada, o acesso, e portanto houve aqui uma visão que vai beneficiar sem dúvida aquilo, se é para o ano que vai estar feito. Obviamente não é. Portanto, claro. Uma das coisas também que nos distingue é que nós não andamos aqui um bocadinho por ciclos eleitorais. Claro. Não é? As coisas têm que ser feitas quando há esta oportunidade, porque se os lousadenses nos reconhecerem mérito por aquilo que fazemos passo a passo, muito bem. Não vamos andar a fazer tudo à pressa para que... Só para chegar ao ato eleitoral e ser... Exato. Numa perspectiva de mostrar trabalho, não é? Às vezes é um bocadinho por aí. Agora, eu até ia questionar há bocado, é que, por exemplo, nós lidamos muito com a parte do investimento privado e pessoas que acabam por adquirir negócio mesmo para a construção. E sentimos sempre, por vezes, um feedback da parte burocrática, que é sempre um problema gigantesco claro. Para existir mais oferta para o mercado. Sinto mesmo? Houve agora uma alteração legislativa, vocês obviamente que conhecem no início de janeiro, que tenta dar resposta a isso, porque... Eu também acho que isto não pode ser uma situação em que a Câmara de Lousada, conseguiu o que conseguiu na desburocratização, mas depois o vizinho do lado já não tem, e depois há aqui quase que uma concorrência que acho que também a lei deveria ser, não é deveria ser, a lei é igual em todo lado, mas o procedimento também deve-se aprender com as melhores práticas. Sim. E nós não temos ideias de ponta e não queremos que nos copiem, não, nós estamos disponíveis. Aliás, nós fizemos esta apresentação dos nossos métodos e chamamos pessoas de outras câmaras para perceberem qual foi o nosso trabalho. Se eles fizerem melhor, acho isso importantíssimo. Se eles fizerem melhor, maravilha, não é? Não há problema nenhum. E a legislação foi um bocadinho nessa tendência de tentar desburocratizar essa situação. Se resolve ou não, se resulta ou não, acho que ainda estamos para ver. Eu acho que há situações que foram muito positivas, outras situações estão completamente erradas, confesso. Claro. Mas isso também, agora vamos ter um novo governo, ajuste, exatamente, vamos ter um novo governo, também irá decidir aquilo que decidir. Mas há um problema real no Estado a nível nacional, que é este excesso de burocracia. As pessoas, eu costumo dizer, e não levem mal, que é o grande... não me levem mal as pessoas que estão nestes tipos de organismos. Um dos grandes empecilhos, não é, de toda a estrutura do Estado, não é o governo que manda, nem o fim da linha que chegamos, são as autarquias. Porque nós lidamos diretamente com as pessoas. Pois. Aqui, as pessoas, para falar com o Presidente de Câmara é fácil. Quer dizer, falar comigo é fácil. Claro. Os organismos intermédios é que se torna uma montanha difícil de entrar, de partir, de ter ali, porque a coisa que eu mais testo é, porquê é que vocês fazem isto? E a resposta é, porque sempre foi feito assim.
Mas já alguma vez pensaram se isto faz sentido? Não, porque ensinaram assim, isto é assim e mais nada. E se calhar porque passam por variados patamares, não é? E depois cada um vai fazendo uma alteração e ninguém sabe explicar muito bem como, não é? Eu dou um exemplo crasso, que isso tem que ser mesmo mudado. Umas coisas têm que ser mesmo mudado. E eu também acho que um governante de manhã, quando acorda, seja ele que partido for, até pode ser o partido oposto ao meu, não se levanta de manhã e diz, como é que eu vou tramar o povo? Não é? Pois. Como é que eu vou chatear o povo? Não, o que eu quero é resolver, encontrar soluções, dentro claro. da minha ideia ou o que seja, mas quero resolver. Dar soluções, respostas, não é? Exatamente. Rápidas. E, portanto, toda a gente está interessada na celeridade das coisas, na resolução das coisas. Mas, por exemplo, no âmbito de projetos sociais, a construção de uma ERP, uma estrutura residencial para idosos, claro, de terceira idade, ou uma creche, ou o que seja, o Governo já disse, mas outros irão dizer futuramente, olha, tem aqui verbas para isto, concorram. Depois também é um bocadinho a nossa função em rede social, juntamente com os outros IPSS, quem é que quer pegar neste desafio, naquele. E depois há sempre um ou outro, sim senhor, eu vou a este desafio. Grande parte destas pessoas não são profissionais, não é? Que estão nas IPSS, que já é isto. E tem muito a nossa ajuda em termos de burocrática, não é? Mas depois, quando se tem que lidar com segurança social, com outros tipos de institutos para ter a aprovação disto, daquilo, o projeto de arquitetura, tem que ir à saúde, depois tem que ir à segurança social, depois tem que ir ao instituto e depois as correções em cima das coisas, a Associação Nacional de Proteção Civil, parecer disto, parecer daquele, vai de encontro àquilo que disse há pouco, que tem às vezes os seus clientes que dizem, isto é excesso de burocracia, ou Infraestruturas Portugal, ou o que seja, e depois a pessoa não... Mas quando é aqui a Câmara, olha, eu não concordo com isto, e nós damos a resposta na hora. Quando é essas entidades centrais, a resposta vem ao fim de X dias, ou se vem, não é? E depois é assim, está escrito e muitas vezes nós não conseguimos entrar. Não existe pessoa não consegue, com raras exceções. E nessas organismos há muita gente disposta a resolver, não é? Claro. Obviamente, mas torna-se difícil. Depois quem está no fim de linha, quem quer pôr a andar as coisas, desincentiva muitas vezes. Quem lida diretamente com a pessoa e tem que explicar o porquê de tanta demora, é difícil. Não, porque ainda há bocado falou-se do problema da habitação. Na minha opinião, e eu tenho uma opinião pode ter muito diferente de muita gente, mas na minha opinião uma das soluções para, se calhar, haver uma baixa de preços imobiliário é existir mais oferta. E essa oferta é a única solução. É a única. E para existir essa oferta, é lógico que tem de ser interessante e cativante. O investidor quer comprar um terreno, começar a construir, começar a movimentar e não quer ficar com o dinheiro parado, se calhar mais de meio ano à espera que saia uma aprovação. Exatamente, e não é com a oferta pública que nós vamos diminuir exatamente, isso. É essencialmente, e 90% das vezes, com a oferta privada. Com o privado, sim, claro. Porque depois o mercado regula-se, não é? Exatamente. E é um pouco por aí, portanto, há desafios, como podem ver, para o futuro muito, muito, muito significativos. Não é? Muito. E conseguirmos estabilizar tudo isto para que Portugal continue e que venha a crescer cada vez mais. E que continue a ser atrativo. É fundamental que Portugal, e foi algo que se conseguiu nos últimos anos, continue a ser um país de contas certas. Isso é fundamental. Começo já a ver, às vezes, a tendência. Nós agora temos os cofres cheios, não temos os cofres assim, então não é assim. Mas temos alguma almofada. Mas se a perdermos, voltamos outra vez ao que era. Claro. E temos que ter a credibilidade no mercado, do que quer que seja, em nível europeu, para que nós possamos fazer os investimentos de uma forma que nós fazemos, se calhar, aqui, não é? E tentar explicar às pessoas que há determinadas opções. Agora, é evidente que quem protesta, e nomeadamente estamos agora com muito o caso das polícias, dos médicos, dos professores, tem razão, não é? Genericamente tem razão. E isso também tem que ser corrigido, porque senão daqui a pouco alguém concebe que em Lisboa, não é por ser a capital, é exatamente igual, mas que em Lisboa existam turmas inteiras sem professores. Isto é o grau zero do Estado Social.
Sim. Porque é aqui que depois se vai ver a diferença de classes. Porque a escola é o melhor elevador social. Bem, por mim falo, e por outras pessoas, que se não fosse a escola pública, tornava-se tudo muito mais difícil, não é? E quando na escola pública não se dá as condições para que essas crianças mais pobres consigam atingir um patamar, depois chegar ali, ir à faculdade e disputar o lugar com outros que têm alguma facilidade financeira para conseguir andar noutros tipos de escolas respeitáveis na mesma, obviamente, e opções de vida dos seus pais, nos colégios privados, então aí nós não conseguimos. Claro. Aí o Estado está a falhar. Da mesma forma que não podemos depauperar o Serviço Nacional de Saúde. Mas também acho que nós não podemos estar sempre a tirar dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, porque eu, cada vez que ouço que o investimento da saúde aumentou, eu apetece-me dizer, parem com isto. Porque nós também temos que saber gerir. Será que a solução é sempre a tirar dinheiro por cima dos problemas? Canalizem para aquilo que é verdadeiro. Exatamente, e ver onde é que está o gasto maior. Os profissionais de saúde precisam receber mais dinheiro, se calhar sim. Exatamente. Mas se calhar precisamos gastar tanto na fatura energética dos hospitais, ter dispositivos ligados dia e noite, como nós vemos em alguns centros de saúde. Tem que haver uma gestão mais pormenorizada para percebermos que não é só tirar dinheiro para o problema. Quer dizer, estamos numa fogueira, nós queremos que isto arda mais. Então, se calhar o problema nem sempre é dinheiro, ou, não é a gestão daquilo, dos recursos que eles têm. Evidente. E depois canalizar o dinheiro para aquilo que é realmente importante e para a evolução daquilo que é medicina. Mas eu também não embarco na situação, todo o privado gera bem e o público gera mal. Não, há gestores públicos muito bons, há gestores privados. Até porque a gestão é feita por pessoas. Exatamente. E há pessoas boas e más em todo lado. Não é? Eu dou agora um exemplo, quer dizer, o Dr. Paulo Macedo, na Caixa Geral de Depósitos, o Banco Público. Há uma pessoa inquestionável nesta área, portanto. Sim. Conseguiu devolver tudo o que a Caixa devia, pronto, lucros. Isso é bom. Essa empresa é para passá-la para privado? Não, jamais. Claro que não é? Sim. Isto é a mesma coisa, pronto. Outras situações, nós tivemos que passar empresas públicas que eram interessantes e privatizá-las, que foi um erro. Isto é a mesma coisa como se tiver uma mercearia. Estamos sempre a vender bem maçãs. E vamos deixar de vender maçãs? Claro. Então, se aquilo nos dá lucro, para que vamos deixar o outro vender maçãs por nós? Sim, não? Privatizar algo que está a funcionar bem. Se calhar é só perceber onde é que está a falhar a gestão. Se calhar temos que tentar pôr no mercado aquilo que não interessa, não é? Para que se calhar o privado consiga fazer alguma coisa de jeito com determinadas agora áreas. até tenho uma pergunta super curiosa, Nelson. Sua opinião acerca da TAP, como é? A TAP era uma bomba que iria explodir mais cedo ou mais tarde nas mãos de quem quer que seja. Acha que faz sentido privatizá-lo? É dificílimo perceber isso num contexto simplista, porque as pessoas têm o conceito do sim ou não. Pois. Nós absorvemos muito aquilo que as notícias deitam cá para fora, não é? E a realidade, a verdadeira realidade nós desconhecemos. É isso, e o que eu lhe digo, se sei, não sei, não percebo nada do que foi feito. Não é não perceber duvidando do que fizeram, não. Aquilo tinha tanta vicissitude, tanta problemática, porque nós não podemos esquecer que a TAP andou a dançar, que foi privatizada, depois foi para a esfera pública, e depois andou para ali, de um lado para o outro. Mas, efetivamente, quando aquilo estava a ir ao charco, consistiu na questão da pandemia, em que os aviões estavam parados, tínhamos milhares de empregos ali, e que ninguém queria comprar uma empresa de aviões, naquela altura. Pois. Ninguém queria comprar. Qual era a solução? Deixar falir. Pronto, vamos pagar os subsídios de emprego a milhares e milhares de pessoas. E ficar com aviões parados, sei lá como é que havíamos de vender aquilo. Ou então a solução de nacionalizar, tentamos melhorar num plano de reestruturação aprovado pela União Europeia e depois mais tarde podermos ir buscar mais algum. Eu não tenho uma resposta para isto. Não sei se é bom ou se é mau. Eu estou a perceber os dois lados. Claro. É apenas isso, só isso. Não, porque é algo que, pelo menos na minha cabeça, é um bocadinho incompreendido. Eu acho que na maioria dos portugueses, porque lá está, nós não estamos ali, nós não percebemos exatamente o que é agora, o funcionamento daquela máquina. Eu estou a explicar o funcionamento, não estou a explicar nada, estou a dar a minha opinião do funcionamento dos acontecimentos. Agora, se me diz assim, mas faz sentido o país ter uma empresa
pública onde só injeta transporte, capital. quando existe tanto operador privado que se calhar pode assegurar esse, se calhar é uma coisa a ver, não é? Claro. Mas pelo que eu sei, ninguém disse que queria ficar com a TAP pública só porque sim, quiseram foi salvá-la. Pois, foi numa perspectiva de salvar, não é? Foi salvar. A situação foi diferente, porque agora o que eu estou a ouvir e já com o anterior governo, que cessa agora funções, é que o objetivo é depois livrar-se de grande parte do capital daquilo e tentar ir buscar o investimento. A questão é que a TAP Agora, não é uma empresa que interesse a alguém privado, não é? Digo eu. Neste momento. Pois, não sei. Neste momento. Mais tarde pode ser. Bem, nós, para finalizar, temos aqui um desafio que ainda não temos nome para ele, não é? É uma nova prática. É um desafio que precisamos que nos deem ideias. Para colocarmos um nome. Em que é que consiste? Nós temos alguns temas onde vai tirar um papelzinho e vai ser um tema aleatório para desenvolvermos e finalizarmos aqui a nossa... Cristiano, fazes só para eu não tapar aqui a câmara. Pode mexer, basta tirar um papelzinho. É só um. Natureza. Ora, muito bem. Que é um tema polémico. Não é? Nós temos ouvido falar imenso do aquecimento global, tem vindo a haver aqui algumas ações menos bonitas da parte, ainda se viu agora, não é? Nas eleições, ali na sede de campanha do PSD. Lousada, o que é que tem feito, eu sei que tem feito, tem aqui algumas ações para combater aqui este problema que é universal, não é? Claro. Eu acho que não podia ter tirado melhor quando nos comparamos a Lousada, porque nós acho que somos um exemplo a nível nacional e interessa porque é dito por outros, não somos por nós, porque nós em 2019 vencemos um prémio europeu de transformação climática, não sei se é bem assim o nome, mas atribuído pelo Comitê das Regiões da União Europeia, em que na final tínhamos Lousada, tínhamos Louvain na Bélgica e Berlim. E obviamente, eu pelo menos por mim falo, agora não vamos ganhar a Berlim, não é? mas ganhamos. Portanto, houve aqui uma ação muito interessante, desde logo, a iniciativa que mais gostei enquanto cidadão. Eu também não tenho pluro do ambiente, portanto estou à vontade também para falar um bocadinho, se bem que obviamente transmito a minha solidariedade ao meu colega, porque é o executivo onde faço parte, este bom trabalho que foi feito, mas enquanto cidadão foi brutal vermos a iniciativa Plantar Lousada, porque plantamos milhares e milhares de árvores, já passámos a 100 mil em todo o território lousadense. E o engraçado disto e o meritório é que foi feito por voluntários. Porque, quer dizer, se fosse com funcionários da autarquia, chegávamos lá com uma retroescavadora até, começávamos a meter e tapávamos e fazíamos isso. Não, nós conseguimos envolver a população a toda. A capacidade de mobilizar. Exatamente. Que no dia X vamos para ali, chamamos a associação X. E todos eles vão-nos ajudar, nós damos um material, damos as enxadas, damos as árvores, damos tudo, e depois façam um lanche, ou neste caso era de manhã um pequeno almoço, e depois as pessoas gostavam mesmo, e gostam, as ações continuam. Estamos agora a tentar atingir os 150 mil árvores. É engraçado também que este último domingo os funcionários do município fizeram uma pequena ação do Dia do Pai ali na Mata de Vilar, e é uma zona que convido toda a gente a visitar. As visitas são marcadas previamente para que haja também algum controle dos acessos, para não estar ali a entrar. Sim, claro. Toda a gente, para percebermos e para também preservarmos e apreciarmos a natureza que ali tem, que é um sítio quase virgem, não é? E eu lembro-me de, em 2018, ter estado numa destas iniciativas do Plantar Lousada a plantar árvores, eu também, e numa zona que era assim um bocado despraiado, e eu no domingo já não estava a conhecer onde é que estava, porque aquilo tinha crescido de uma forma brutal, com árvores pensadas para o efeito, autóctones, ou seja, carvalhos, sobreiros, não é eucaliptos, sim, nem nada disso. Portanto, isto foi uma das principais marcas que nós vamos deixar, lá está, para daqui a muitos anos, porque na ação
política e na natureza, nós temos que pensar A longo na natureza, prazo. nem sequer temos que pensar a longo prazo, dizemos sempre, pensar nos próximos 20 anos, na natureza não é 20 anos, é 100, 100 anos, sim, ou, a ou natureza seja, é algo que não até vamos mesmo ter efeitos já, não é? sim, a Daquilo. preservação, o programa Lixo Sustentável que nós temos, em que as pessoas levam ao ecocentro o papel e o cartão e depois têm descontos na fatura da água, interessante. é muito atrativo para as pessoas porque nós mexemos no bolso. Claro. Quer dizer, temos de ser diretos. Então Se mexemos no bolso, incentiva as pessoas a fazerem... Eu evidente. conheço gente que enche carros de lixo para levar ao ecocentro Porque faz por causa sentido. da fatura. É isso. Se nós fizermos isso, porque depois todos ganhamos, não é? Sim. Todos Sim, ganhamos. sim. E as ações nas escolas, do Bioescola, também têm sido um despertar, porque depois, mesmo aquelas pessoas que em casa não fazem separação, mas depois têm o filho a discutir. Então, na escola. Mas não é assim. Nós fazemos isto assim, depois o filho já manda, não é? E começa a fazer, portanto, tudo A isto. passar esse hábito para os pais. É verdade. E isso tem. Então lá depois o pai também fica a pensar, não é? Tipo, Tem que dar o exemplo. exatamente. Desde os guarda-rios, que também temos que era uma profissão antiga, Sim. que existia, deixou de existir, o que contribuiu para aumentar muito mais o caso de poluição. Nós mesmo não tendo aqui um Rio Douro, um grande Mas rio, temos o Rio Sousa. mas temos o Rio Sousa e temos pequenino. o Rio Mesio, Mas é um e têm rio. que ser preservados, portanto, e é importante haver estes voluntários que sem se dúvida. ocupam de determinadas áreas do rio, reportam toda esta dinâmica, e isso é fundamental. Isto no contexto local, agora no contexto mundial. Isso já É uma estamos guerra. a falar numa outra escala, não é? É uma escala Numa bem outra maior. escala. Quando temos- Mas se cada um fizer um bocadinho, A nós questão conseguimos é que chegar lá. existem culturas e países que acabam por ser um bocadinho Quando vemos a diferentes Índia, de não é? nós. Nesse aspecto Uma que grande aquilo- fábrica a aquilo deitar até tudo. o mar é feio. Portanto, lá está. Acabamos por não conseguir controlar. Mas sim, já é bom fazermos o nosso papel cá, pelo menos. Se Exatamente. nós pensássemos assim e ninguém fizesse nada, não é? isso que estou a O planeta dizer, acabava. Sim. Não é? Bem, terminamos assim. Agradeço imenso. Muito haveria para falar. Deixámos para um próximo. Não é? Não sei se quer acrescentar, deixar uma mensagem. Não, aos é interessante adentros para dou-vos parabéns, terminarmos. porque é interessante porque, como disse de início, quiseram conhecer um bocadinho o pensamento e um bocado fora a atividade profissional, porque nós não vim aqui dizer o que é que nós fizemos, ou Claro. tudo isso, porque isso deve ser noutro fórum, se calhar. É importante as pessoas, os lousadenses, conhecerem as suas pessoas, eu acho, Claro. as suas gentes. E, portanto, a última mensagem é mais para vos dar os parabéns por isso, e continuem, e em força, porque existem muitas pessoas em Lousada que merecem estar sentadas nesta cadeira muito mais do que eu. Que têm histórias de vida, às vezes, que podem nem ter tido grandes feitos, mas a sua história de vida é brutal. E às vezes nós não conhecemos o nosso vizinho do lado, que teve uma experiência fantástica e que merece que vocês, neste caso, deem esta voz. É isso, estamos aqui para isso. E é um bocadinho esse papel que nós queremos, dar a conhecer e pelo menos ter este papel para alavancar um bocadinho mais o que é cada um, não é? E dar a conhecer as pessoas lá fora, porque lá está. Lá fora e aqui em eu acho todo lado. que há muita gente que sim, que deve ser ouvida. Esse é o objetivo deste podcast, portanto, da nossa parte É tudo. está. Até uma próxima. Até uma próxima e fiquem bem.